Papai amado, papai querido, gratidão, papai. A primeira palavra que vem em nosso coração, somos gratos a ti, papai, por essa caminhada nesse deserto. Já há bastante tempo, papai, estávamos privados de sentir Ti em nós, de sentir a Tua presença, papai. E hoje que Tu voltou para o Teu povo, papai, para nós é a nossa alegria ser conduzido, ser dominado por Ti, papai. Nos capacita, nos revista, papai, nos dá autoridade para poder anunciar a Tua palavra, papai, corretamente, segundo a vontade do Teu Espírito. Olha, e não segundo a nós mesmos. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua seja feita em nossa vida. Nos revista nesse momento. Nos revista, papai, com o Teu Espírito, para que possamos compreender o segredo, que nenhuma seta maligna venha nos atingir, que nada venha adentrar, papai, a não ser a Tua palavra, olha, em nosso coração. Enxerga a Tua palavra em nosso coração, nos sonda e retira tudo aquilo que não provém de Ti, papai. Nos acrisola, nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa pelos nossos pecados, olha, que habita na luz inacessível. Clamamos a Ti, papai, venha nos sondar, venha nos acrisolar, papai, pois aceitamos a palavra que sai da boca do Teu mensageiro, pois sabemos que é uma palavra reta e justa, papai. E é uma palavra que aborrece o mal. Faça com que a nossa palavra seja a mesma palavra, papai. Quando nós falar, venha sair da nossa boca uma palavra afiada, conforme o Teu Espírito, papai. Nos ensina a falar. Nos ensina, papai, a argumentar. Nos direciona. Acende dentro de nós os dons de outrora, os quais exercíamos, papai, em Tua presença, para sustentar a verdade, papai. Estamos aqui não querendo satisfazer a nós mesmos, papai, mas estamos aqui querendo fazer a Tua vontade, papai. Trazer a verdade. Nos perdoa se cometemos alguma falha. Nos perdoa, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. A paz de papai Yahusha Mashiach seja com todos os amados irmãos. Paz de Yahusha. Estamos começando mais uma reunião, dia 18/3/2023. E estamos no ano o qual
estamos nos alegrando, né, irmão? A cada dia, com a palavra de Yahweh. E esse é o ano que jubilar. Ao nosso ano jubilar. Para nós é um ano muito especial. Muito especial. Pois a palavra de Yahweh vai se cumprir. E está se cumprindo a cada dia. Quem está atento está vendo. Porque Yahweh não quer que aqueles que se acham, os altivos, eles entendam algo. Essa não é a vontade de Yahweh. Por quê? Porque aquilo, a vontade deles é sempre o que? Comercializar. Entende? Comercializar. Mas a nossa é o que? Agradar Yahweh, trazer a verdade para essa terra. E Filadélfia, ela é o que? Coluna e sustentáculo da verdade. Por isso que é coluna no templo. Estamos aqui como coluna, irmão. E quem nos fortalece é Yahweh. E é aquilo que o papai falou, ninguém pode contra Yahweh. Nós tínhamos lido aqui, ó. Nós tínhamos lido Lucas 8,16. Vamos ler então, Lucas 8,16. E é gratificante compreender que também lá em cima se encontra os nossos irmãos, a era de Esmirna, intercedendo arduamente, esperando chegar o quê? As 12 tribos. Eles estão lá. Por isso que nós vemos o preparamento árduo, irmão, de Shaul Paulo, porque ele ia ser colocado no alto, para que todos que entrassem no templo para acusar, vê-se o que? A luz, porque lá está Esmirna, que está intercedendo arduamente o que? Dia e noite. Vamos falar assim, no altar do incenso. No altar do incenso. Ele está lá. E quando nós vemos que ele está lá, hoje nós entendemos porque ele estava sendo preparado por muito tempo. Por isso que o ministério dele foi bem longo. Porque era necessário ele adquirir o quê? Conhecimento. Por quê? Porque humanamente 10 anos é cansativo. Mas 2000 anos em espírito já não é. Porque o que cansa é esse corpo nosso, que é o quê? Corruptível, limitado. Entende? E nisso ele estaria lá como o quê? Como espírito. Pedindo o quê? Justiça. Por isso que nós vemos aí a peleja dele com os fariseus, com os sacerdotes. Entende? Na peleja árdua, para adquirir o quê? Conhecimento, entendimento. E é aquilo que o papai falou, na ausência do pai, é o filho, que exerce a função sacerdotal. E isso é maravilhoso, isso é muito tremendo, nós estamos compreendendo isso hoje. Por isso que quando nós pegamos aqui Lucas 8:16, por isso que é aquilo, irmão, olha para o que está em você, se não é trevas, entende? Para que venha ser luz. E é o que nós temos que clamar ao papai arduamente, que ele venha nos sondar, irmão. Quem está levando essa obra de qualquer jeito, desacreditando, vai ser surpreendido naquele grande dia. Por isso que fala na carta de Filadélfia, deixa aí aberto. Sem temor é impossível agradar Yahweh.
Aqui, ó. Vamos pegar aqui Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8. Fala assim, ó: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e audi, mas não são, pois mentem. Viu? Porque é aquela condição. Satanás, ele está lá o que? Nos acusando dia e noite. E muitas das vezes até mesmo que mentindo aqui embaixo, porque ele inspira aqueles que nos perseguem. Inspira o que? Eles mentir contra nós. E quando fala que forçarei com que os da sinagoga venham e se prostrem aos teus pés e reconheça que eu te amo, e eu vejo que muitos irmãos, eles, igual fala lá, ficam assim, temerosos, irmão, sem motivo, porque é aquela condição de auge, entende? Porque você vê que o Espírito é chamado de auge, e aqui fala, forçarei que venham, prostre aos teus pés e reconheça que eu te amo. Aí você vai lá em Filipenses, porque muitos irmãos ficam, não, mas e Alxa? Entende? E a palavra fala que Alxa viria o quê? Pela segunda vez. Viu? Marca aí. Se prostra. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam e audim, mas não são, pois bem, te forçarei que venham e se prostra aos teus pés. Aí você abre aqui Filipenses 2. 2:10. Porque hoje nós entendemos que foi enviado o quê? O Espírito do Filho. Entende? Ou o Filho, nascido de mulher. Porque aquela condição, ele tem vários o quê? Diademas. E quando nós vemos foi enviado o Espírito do seu Filho, remete ao próprio Filho. Aí fala aqui, ó, Filipenses 2:10, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre, no céu, sobre a terra e sob a terra, e toda língua proclame que o Espírito é o Machia, para a glória de Yahweh Pai. Viu? Fazendo um link que é o mesmo personagem. Porque quando hoje nós pega Micael, está na condição do quê? Do Espírito, do Filho. Porque é aquilo, tem a arte principal, Yahshua. E Yahshua tem o quê? O seu Espírito, que é as 6 artes do candelabro. Tá entendendo, irmã Iraci? Por isso que quando você pega aqui em Gálatas, onde nós lá em Gálatas, vamos ver aqui Apocalipse 3:10. Fala assim, ó, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, viu a perseverança, irmão? Também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra, viu? Por conta da perseverança que seremos guardados, porque através das provações e algo que nos conduziu o quê? A glória, né, irmão Bento? Por conta da perseverança, toda limitação vai desaparecer naquele dia. Hoje nós estamos sendo hoje nós temos uma certa limitação. Já o Paulo, ele precisou adquirir um certo conhecimento e era cansativo, irmão. E você vê que ele foi 10 anos de muita peleja.
para poder ficar lá, intercedendo arduamente por nós. Aí quando você pega aqui, ó. Paulo fala que ele guardou a fé, né, meu amado? Ele Isso. guardou a fé para nós, né? Exatamente. Para a gente determinado ser livre essa Exatamente. Por isso que quando você pega aqui, ó, em Efésios, deixa eu ver, não, Efésios não, irmão. Romanos, vamos abrir em Romanos. Porque é ele que desperta. Por isso que pergunta, quem despertará? Por isso que fala, quem despertará o leão? Quem despertará? Aí você pega em Cântico, não desperte até que ele o queira. E qual que é o momento que ele quer? É no momento que ele começa a invocar, querendo o quê? Ser acordado, ser esclarecido. Porque no momento que Micael começa a invocar, é o momento que ele fala, agora eu quero o quê? Ser esclarecido. Aí aqui, ó, Romanos 13, 11 fala assim, ó. Porque Ial não nos deu um espírito de covardia. E Shaul Paulo, ele foi o quê? Valente. Foi muito valente, irmão. Mesmo passando por várias provações, várias acusações, várias perseguições, ele estava lá por quê? Porque sabia que era o quê? Era escolhido. Bom, aqui Romanos 13. Era escolhido para exercer o ofício de sacerdote no lugar do seu pai. Porque na ausência do pai, é o filho que exerce a função sacerdotal. Aí Romanos 13, 11 fala assim, ó. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, viu? Porque aqui é Shaul Paulo falando, já chegou a hora de vocês acordar. Pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz, viu? Porque é aquela condição que ele intercede para que nós venhamos o que? Ser acordado, para poder compreender o que? Os segredos celestiais. Por isso que quando você pega lá em Gênesis 49, porque era necessário, irmão, compreender. Aí quando você pega aqui Gênesis 49, 9. Fala aqui, ó. Gênesis 49, 9. Fala assim: Ialda, é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se, deita-se como leão, como uma leoa, quem o despertará? E quando nós vemos aqui na condição de Ialda, está referindo a qual diadema do filho de Ial. Qual posição, irmã Iraci, quando fala Ialda? Qual, irmão Edgar? O Espírito, porque é aquela condição que o Espírito, ele estava o quê? Dormindo, até o momento dele ser o quê? Despertado. E quando fala Ialda, aí você lembra o quê? Da região do sul, aonde que se encontra o quê? O templo.
E quem ficou tomando conta da região do sul? Deixa eu ver aqui. Irmã Diene. Hã? Isso. Oi? Não, as duas tribos. Oi? Não, as duas tribos. As duas tribos. Não, quem é que ficou na tribo do sul? Quando nós pega lá as 12 tribos, foi dividido. Não, tribo, irmã, tribo. É o nome das tribos. Entende? Isso, Benjamim e Alda. Entende? Benjamim e Alda. É o nome das tribos. Benjamim e Alda. É as duas tribos que tomava o quê? Tomava o território do sul, que habitava no território do sul, aonde se encontrava o que? O templo. Aí quando você pega aqui, ó, fala que Ialda. Aí vamos pegar aqui no 8, Gênesis 49, 8, fala Ialda, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Aí hoje nós compreendemos porque o sexto fala para o sexto lá na carta de Filadélfia: forçarei com que os da sinagoga venham e o que? Lhe dê a serviço, a nuca. Entende? Porque aquela condição de provérbio. Provérbios o que, irmão? Serviço do teu inimigo. Aonde que está? Deixa aí aberto, irmão. Aonde que está? A nuca dos teus inimigos. 29, Provérbio 29, página 1064. Provérbio 29, 1. Aí fala aqui, ó: quem retesa a nuca diante das repreensão será quebrado de repente, sem remédio, porque aquela condição que hoje eles o que? Empina o nariz, entende? Endurece o que? A nuca. Não leva em consideração a palavra de algo. Não está nem aí para a palavra de algo, não tem nenhum temor. Entende? Nada, Satanás ele fica assim: se caso se confirma a palavra, eu já tenho quem me receba. Mas se caso não aconteça, eu vou estar no lucro. Esse é o pensamento, mas nunca de o que? Se prostrar, de se converter, irmão. Porque ele não é submisso. E aqui, ó, quando você pega aqui Gênesis 49, e lá fala, vai o que? Vai ser quebrado de repente, sem remédio. Quando você pega aqui Gênesis 49, 8, fala assim, ó: Ialda, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, viu? E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Quando fala os filhos dos teus pais, está representando o quê? Está representando os... Quem, irmã Jenny? Os filhos do teu pai, os primogênitos. Os primogênitos. Quando você pega aí, quem? Marcha, Raial, Daniel, Ezequiel, vão falar Shaul Paulo, vão se inclinar
E você vê que aqui está remetendo o mesmo sentido de Filadélfia. Forçarei com que os da sinagoga. E aqui fala que tua mão está sobre a cerviz dos teus inimigos. Forçarei com que os da sinagoga venham o quê? Se prostre aos teus pés. Porque é a representação dos querubins. Porque os querubins, eles nos vê como que? Inimigo. E principalmente aquele que representa o que? O Espírito. Aquele que está falando pelo Espírito, pela arte principal. Porque nós pegamos a sexta arte, está aqui o que? Representando a arte principal. Por isso que fala, enviou o Espírito do seu Filho. Porque quando fala filho, está remetendo o que, irmão Márcio? Quando fala filho, não, irmão Felipe, isso, quando fala filho, quando você vê lá, enviou o Espírito do seu Filho, quando fala filho, está remetendo a quem? Papai, ele explicou isso no Esquentando Motores, na quarta-feira. Quando fala filho, está remetendo a plenitude do Espírito, Yahshua. Entende? Está remetendo a Yahshua, a arte principal. E quando fala enviou o Espírito do seu Filho, é aquela condição. Foi enviada uma arte do candelabro, Micaial. E você vê, né, irmão, como requer um esforço para encabeçar isso tudo. Você vai falar para esses que se dizem, vão falar assim, esses que estão aqui na terra que se dizem Ialdins, irmão, eles não compreendem 10% do que nós estamos falando aqui. Primeiramente, não compreende que Yahshua é Pai, já começa por aí. E nós vemos que é uma água cristalina, porque a palavra está nos mostrando, é mais claro do que isso, irmão. Mas é aquela condição, foi conservado dentro de nós, na nossa alma, porque nós descemos aqui, ó, na era de Éfeso, e viemos peregrinando sobre essa terra, de tenda em tenda, até chegar aqui em Filadélfia. E aqueles que eram obedientes em espírito faziam conforme as regras que foram incumbidas para aqueles que estivessem em espírito. Porque nós estamos sendo acrisolados desde aqui, irmão. Já está sendo acrisolado. Entende? No deserto. Mas muitos foram que se perderam. Por isso que quando chega a Filadélfia, hoje nós vemos 96. Não é 96 mil, é 96 pedrinha preciosa. Entende? Olha o tanto que se perderam. E os desatentos, eles vão acordar na tribulação. E os que não acordar vai ser inscrito o quê? Na terra. Porque tem aqueles que estão escritos no céu e tem aqueles que estão escritos que na terra, que é uma palavra de aonde, irmã? Ermial 17. Vamos dar só uma lida aqui para os irmãos verem. Isso. Então nós temos que ser mais do que grato a Yahshua. Quando nós for orientado, disciplinado, exortado a aceitar de bom agrado, irmão. Porque os rebeldes, eles faziam bico e saíam da presença. Por isso que vão ser o quê? Privados desse alimento que nos dá força para voltar para casa. Os rebeldes, eles fazem bico, não estou aguentando, vou voltar para minha terra. Não, vou para cá, vou para lá. Não pode ser assim, irmão. Nós estamos sendo o que? Acrisolados.
E até essas disciplinas, lá na frente nós vamos ver o quê? Vamos ver o efeito. Porque nada que Al venha fazer no meio de Filadélfia é indispensável. Nada, irmão. Hã? 1396. Muito lindo. Aqui, ó, Ermial 17:13. Fala assim, ó. É muito bonita essa passagem aqui, ó. Ermial 17:13. Por quê? Quando você vê isso aqui, irmão, é uma confirmação daquilo que nós estamos entendendo, que nós fomos poupar, porque nós não fizemos isso aqui, ó. É o que o papai falou, aprender com o erro do outro. E se nós estamos aqui, irmão, é porque nós, desde tempos antigos, estamos sendo que obedientes, aceitando a disciplina do Criador, porque o Espírito é o Criador, o Mestre, o teu Ial, o teu Criador. Nós estamos sendo disciplinados diretamente de Ial. E é para nós ter o temor, irmão, não da boca para fora, mas é para você abrir sua mente e ver a grandeza do que está acontecendo no nosso meio. Aí nisso você vai aceitar de bom agrado. Mas quando você não compreende, aí se apressa em sair da presença do rei. É o que muitos fizeram. Muitos se apressou em sair da presença do rei. Ermial 17:13 fala assim: a esperança de Israel e ao todos que te abandonam serão envergonhados. Os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram a fonte de água viva. Viu? Porque abandonaram a fonte de água viva que nos fortalece a sair desse deserto. E todos que abandonaram a fonte de água passaram a ser escrito o quê? Na terra. Aí, hoje nós vimos que um terço saiu lá de cima com o Espírito e veio peregrinando nessa terra de tenda em tenda, mas muitos foram o quê? Abandonando a fonte de água, que o que? Refrigera, que nos tranquiliza, que nos fortalece. Foi fazendo conforme o que? Conforme a vontade deles. Aí quando você volta lá em Gênesis, Gênesis 49. Viu? Todos que abandonam vão ser envergonhados, irmãos. Todos, sem exceção. Por isso que fala lá: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão o quê? Desconsiderados. Aí Gênesis 49, 8 fala assim: Alda, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. E Alda é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste, agacha-se, deita-se como um leão,
Como uma leoa, quem o despertará? Viu? Como um leão, quem o despertará? Aí você pega lá em Romanos 13:11. Romanos 13:11. 1938. Chegou o que? A hora de acordar. Romanos 13:11. Fala assim, ó, tanto mais o que sabeis, em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima, portanto deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Viu a conversa do Espírito? Porque aquela condição que quando nós vemos São Paulo sendo instruído, irmão, para poder o que? Nos alertar, porque ele está lá em cima, intercedendo. Ele foi colocado num lugar o que? Alto. Vamos ver isso aqui? Vamos lá, Lucas 8. E ele intercede por nós, esperando a chegada das tribos dispersas. Quando você pega aqui, ó, Lucas 8:16, Lucas 8:16 fala assim, ó: ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro, porque é aquela condição que São Paulo fala que ele foi o que? Enxertado. Ele foi enxertado para que aqueles que entram vejam a luz, pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido. E venha a luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. E aqui faz um link direto com aqueles que recebem o que? A mina. Faz um link direto, irmão, porque aquela condição, Satanás, por isso que papai ele fala com aquele, deixa eu ver aqui, fala com aquele, como que lês? Como que você entende? Aonde que está essa palavra? Vamos pegar aqui, ó. Tá aqui em Lucas. Hã? Não, não é da mina não. Hã? Lucas 10:25. É, aqui ó, legista. Pega aqui ó, Lucas 10:25. Fala assim ó. Fala assim: e eis que o legista se levantou e disse, para experimentá-lo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: o que está escrito na palavra, como lês? E ele então respondeu: amarás o mestre teu Yahweh de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Yahshua disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Viu? Queria o que? Experimentá-lo. Por isso que fala, como que você lê, como você compreende, porque é aquela condição de Satanás, ele faz uma interpretação que? Particular.
ele não usa da mina que ele recebeu, porque foi dado uma mina para cada um. Entende? Foi dado a mina para cada um. E com isso ele o que? Destrói o celeiro e refaz o que? Um outro alicerce. É quando nós pegamos aí nessa terra o povo voltado para Zeus, para Ieso, entende? Ele querendo que construir um celeiro maior, mais elegante, fazendo conforme a vontade dele e desprezando o que? A mina que ele recebeu, guardando aonde? No lenço. Por isso que fala aqui, ó, Lucas 8:18. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Aí nós vamos lá em Lucas, o que? Lucas 19. Lucas 19:22. A nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é o que? Contra os principados. E o que está em nós é muito maior. Muito maior. Aquele que nos chamou é fiel. Entende? Lucas 19:20, página 1823. Aí fala aqui, ó, veio outro e disse: Mestre, eis aqui a tua mina, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, toma o que não depositaste e colhe o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabia que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? E quando fala aqui, irmão Gils, não confiaste o meu dinheiro ao banco, está remetendo o quê? Ao templo, exatamente. Está remetendo ao templo. A minha volta eu teria recuperado com juros. E disse ao que lá estava: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E esse que tem 10 minas é quem? Irmã Kátia. Esse que rendeu. Isso, Shaul Paulo. Porque ele fez a mina render de uma forma extraordinária. Por isso que é chamado servo muito bom. Quando você pega aqui, ó, Lucas 19:17, fala: muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel no pouco, porque Shaul Paulo, ele foi fiel no pouco. Ele compreendeu que teria que morrer, mas mesmo assim ele foi o quê? Fiel. Ele lutou até a morte. Entende? Não deixou nada o que? Abalá-lo, porque a confiança dele estava em Ial, diferente daquele que nos acusa dia e noite. Aí fala aqui, ó, Lucas 19:24, e fala assim, ó, e disse ao que lá estava: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E responderam-lhe: mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Mostrando que aquela condição, 2 estão o que? Lá em cima. Um está o que? Multiplicando, enquanto o outro está o que? Subtraindo. Aí você pega aqui, aí fala assim: digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Aí nós volta lá, Lucas 8.
8:18. Quer falar alguma coisa, irmão? Hã? Aí fala assim, ó, Lucas 8:18 fala: cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Viu? Porque a condição do administrador infiel, até o que ele pensa que ele tem, lhe será tirado. Porque é aquela condição que até o corpo que ele acha que pertence a ele será o quê? Tirado. Quer falar? Irmão, Fala alto. o irmão falando aqui da passagem de Lucas 8:16, falando que, ó, ninguém acende uma lâmpada para cobrir um recipiente, nem para colocá-lo debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz, pois não há nada de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo que ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Aí o irmão fez o link com Romanos 13:11, que fala: tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixamos a obra das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia andemos decentemente. Aí começa a entrar em outra parte aqui, falando da armadura da luz. Aí, em Efésios aqui, 5, versículo 6, fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que a ele resistem. Nós vos tornei, pois, coparticipante de suas ações. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Mestre. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Mestre, e não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas. Antes, denunciai-os, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-los é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. E por isso se diz: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, o Machia te iluminará. Exatamente, porque é a condição do braço. E quando o irmão lê aqui, ó, fala da luz, é aquela condição daquele que foi o que? Acendido e colocado o que? No candelabro, foi enxertado. E a palavra fala lá em Alda: quem o despertará? E aqui você pega que a luz que está lá em cima desperta, entende? Porque é aquela condição dos que estão debaixo do altar do incenso, intercedendo arduamente até a nossa chegada. E São Paulo ele deixa bem claro isso, irmão. Quando você pega aqui, ó, em Atos, vamos pegar aí Atos, espera aí, Atos, aqui ó, Atos 26:2. Hoje nós entendemos esse treinamento de São Paulo, entende, irmão? Fala assim, ó: considero-me, aqui é São Paulo, Atos 26:2. Aqui é o discurso de São Paulo perante o rei
Aí fala assim, ó: considero-me feliz, ó rei Agripa, oi? Agripa, por poder hoje diante de ti defender-me. Viu? Hoje estou aqui diante de ti e poder o quê? Me defender. A valentia. Defender-me de todas as coisas de que pelos Ialdins sou acusado. Viu? Aquela condição daqueles que se dizem Ialdins, mas não são sinagogas de Satanás. Tanto mais porque porque estáis ao corrente de todos os costumes e controvérsias dos Ialdins, razão também pela qual te peço que me escute com paciência. Porque já o Paulo, irmão, trabalhou arduamente, adquiriu um conhecimento extraordinário, para quando ele recebesse a libertação da alma, ele pudesse o quê? Constantemente estar lá intercedendo por nós. Aí fala assim: o que foi o meu modo de viver desde a mocidade, como transcorreu desde o início no meio do meu povo em Ialxalã, sabendo todos os Ialdins, eles me conhecem de longa data. Viu? Os demônios, ele falando, ó, Shaul Paulo eu já ouvi dizer. Entende? Quando você vê lá aqueles de Éfeso, eles querendo expulsar os demônios, aí os demônios, ó, Yahshua eu conheço, Shaul Paulo já ouvi dizer. E quem são vocês? Aí fala assim: o que foi o meu modo de viver desde a mocidade, como transcorreu desde o início no meio do meu povo e em Ialxalã, sabendo todos os Ialdins, eles me conhecem de longa data, podem atestar, se quiserem, que tenho vivido segundo a crença mais severa de nossa fé, como fariseu, e agora estou sendo aqui julgado por causa da esperança na promessa feita por Ial aos nossos pais, a qual esperam chegar às nossas 12 tribos que servem a Ial noite e dia com todo ardor, e por essa causa dessa esperança, ó rei, que pelos Ialdim sou acusado. Viu? Porque é aquela condição, ele está lá em cima arduamente na expectativa que se manifeste o que? As tribos que foram dispersas. Por isso que houve todo esse trabalho árduo dele durante 10 anos, irmão. E aqui ele fala: eu estou sendo aqui acusado, estou aqui aguardando a chegada das 12 tribos. A nossa chegada. Por isso que fala aqui, ó, a qual espero chegar às nossas 12 tribos, fazendo um link com o quê? 1 Timóteo. Vamos pegar lá? Porque nós aqui nós representamos as 12 tribos, né? Porque fala que cada um vai voltar para o seu plano. Exatamente, exatamente. Lembrando a questão do quê? A questão daquele que faz o que? A partilha da herança das terras. Quem? O sumo sacerdote, o papai. Ele que vai distribuir. Aonde que eu falei, irmãos? 1 Timóteo. 1 Timóteo.
63, 17. Deixa eu ver aqui. Isaías 63, 17. Irmã Edna. Página 1350. Isaías 63, 17. 1356. Cuidado, irmão. Como vocês entendem. Por isso que fala aqui, ó. Como vocês estão entendendo. Por isso que é aquela condição. Que o papai sempre nos alerta. Para nós estar sempre o que? Ruminando. Sempre está ruminando. Porque Satanás, ele está lá e ele entende totalmente o que? O oposto. 63. Aí fala aqui, ó. Aqui fala, Isaías 63, 17. Porque faz com que nós desviemos dos teus caminhos? Porque endureceis nossos coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, das tribos da tua aliança. Aqui já é nossa, a nossa alma, né, irmão? A nossa alma clamando para que ao voltasse, porque já estava chegando a hora de despertar. Por isso que o irmão leu aqui, desperta, ó tu que dormes, remetendo o braço de Iau, que estava o quê? Dormindo, e tinha um tempo estabelecido. Há um tempo para tudo, irmão, debaixo do sol. Há um tempo para tudo. Há um tempo para morrer, há um tempo para o quê? Ressuscitar. Há um tempo para tudo nessa terra. E até um tempo para dormir e um tempo para acordar. Por isso que fala, me desperta só no tempo que eu quiser. E no momento que Micael começa a invocar, ali acontece o que? O despertar. Por isso que fala, debaixo da macieira te despertei. E ali ele vai o que? Se um menino de força, vai recobrando, vamos falar, relembrando as memórias antigas. Não só ele, mas também o exército. Aí vão aqui, ó. Vamos lá, 1 Timóteo, qual que é a página, irmã Adriana? 3,14. 1 Timóteo 3,14. Porque você vê que São Paulo está intercedendo arduamente para a chegada das 12 tribos, irmão. Para que a nossa fé não venha ser o que? Sufocada. Primeiro Timóteo 3,14 fala assim: escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Iau, viu? Porque ele ficou sendo experimentado por 10 anos. Viu por que ele era colocado perante esses fariseus e eram questionados? E ele era questionado por quê? Porque ele estava aguardando. Ele estava aguardando a chegada das 12 tribos. E é uma representação lá em cima, ele intercedendo, enquanto um acusa, Satanás acusa e ele intercede a nossa chegada. Aí fala aqui, ó, porque a vingança pertence ao braço de Iau. 1 Timóteo, aí fala aqui, ó, 1 Timóteo 3,14, fala, escrevo-te essas coisas, esperando encontrar dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Iau, que é a igreja do Iau vivo, coluna e sustentáculo da verdade, viu?
coluna, e nós vemos que a promessa também de Esmirna é ser o quê? Coluna no templo, porque nós pega lá em Hermial, nós vemos que é o quê? 2 colunas, sendo que uma tem o quê? 96 romanos, mostrando que haveria uma que ainda ia ser o quê? Colocada, trabalhada. Mas aqui quando você pega, fala assim, ó, coluna e sustentáculo da verdade, porque aquela condição foi colocada no templo para sustentar o quê? A verdade. E quando você vai aqui, irmão, em Isaías, acho que é 49. Página 1333. 1332. Aqui, ó, lembrei da palavra da aljava. Aqui, ó, quando você pega aqui Isaías, e eles vão ficar muito felizes. Por isso que fala que eles estão aqui aguardando justiça, irmão. Qual que é a justiça que vai ser feita para os de Esmirna, irmão Bento? Qual que é a justiça que vai ser feita para os de Esmirna? Qual que é a justiça? Vou perguntar a outro irmão, vou perguntar ao irmão Moisés. Fala, irmão Moisés. Oi? Dá e eles um corpo. Essa é a justiça. Entende? A justiça é dar um corpo. Um corpo aos de Esmirna. Porque eles estão lá como que? Alma, em espírito. Alma e espírito. Entende? Eles estão incompletos. Eles estão lá, alma e espírito. E é aquela condição, a alma fundida com o espírito. Aonde que nós vemos isso? Deixa aberto aqui Isaías 49. Efésios. Viu que São Paulo ele não foi ascendido, vamos falar assim, ascendido que eu falo assim, é esclarecido. Ele não foi esclarecido para ser colocado escondidinho não, lá no seio não, irmão. Ele foi esclarecido para colocar o que? No alto. É o que o papai falou. Efésios 4. 2043. É Efésios 4? Vamos ver se a irmã está certa. Não. Não, não é Efésios 4 não. É Efésios 1. Oi? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Efésios 1, 7. Efésios 1,7 fala assim: e pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua
plenitude, no Mashiach, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Viu que foi o que infundido sobre eles, o que a sabedoria e a inteligência, que é aquela condição do que dessas duas artes que estão lá em cima. Porque quando você pega, quem representa a arte de sabedoria, a irmã Flávia? A irmã falou certo, irmão? Falou. Exatamente. E quando nós falamos inteligência, irmã Flávia? Isso. Exatamente. Porque é aquilo de nós ter só uma mente. Se a irmã falou certo, os irmãos vão falar. Entende? Porque as duas artes do candelabro, as duas primeiras, que estão lá. E você vê aqui, ó. Efésios 1:8. Que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade. Porque inteligência, e fala dando a conhecer o segredo da sua vontade, porque aquela condição ensina-nos a contar os nossos dias. E quem faz esse pedido, irmão Carlos Alberto? Quem faz esse clamor? Ensina-nos a contar os nossos dias. Você vê, exatamente, nós temos essa referência aonde? Vamos lá em Salmo 90:10. Vamos abrir lá, Salmos 90:10. Isso aqui, irmão, é o que? É o concentrar o Espírito na igreja. Entende? Efraim, ele foi o que? Foi se contaminando com os povos. A palavra fala que Efraim foi o que? Se contaminando. Entende? Foi se unindo aos povos diferentes e foi perdendo o que? O vigor, a força. E é uma representação daqueles que compreendeu o que está no tempo, mas começa o que? A se misturar. Nós não podemos nos misturar, nós precisamos o que? Ficar unido e concentrado, porque é aquilo, desde aqui nós vem andando junto, e aqueles que perseverou andando junto, concentrou o conhecimento em si, através do Espírito de alma. Porque aqueles que foram, não, estou cansado, entra ano, sai ano, já tem 1000 anos que nós já estamos aqui, e nada de nós se manifestar em um corpo. Vou começar a dar os rolé. Aí começa o que? Os rolé, abandonar o que? A fonte de água, querendo ser inscrito na terra. Entende? Mas todos aqueles que andaram concentrados, junto, unidos e ligados, medulas, juntas e medulas, ficou concentrado o Espírito. E quando veio essa palavra no final dos tempos, para nós foi assim, ó. Entende? Por isso que nós compreendemos, irmão, de uma forma extraordinária. Porque tanto Micael, que se conservou, é o mais íntegro, e se conservou, por isso que fala o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo, porque ele veio no deserto aqui, ó, em espírito, ele manteve o que? Os mandamentos de Yahweh, conservou os mandamentos de Yahweh, e todos aqueles que o acompanhavam, eles também se conservaram. Por isso que quando vem a mensagem, você compreende, cai como uma luva. Você, nossa, está tão claro, que águas mais claras do que essa. Mas aqueles que sujaram, aqueles que abandonaram o poço de água, para eles já são mais o que?
ofusca, é sombrio, porque não multiplicou a mina, o espírito, no momento que esteve em espírito. Pelo contrário, sujaram. Por isso que hoje, quando nós recebemos o corpo, nós temos aquele momento do que? Da imersão, que é o lavar a alma. Entende? Porque teve aqueles que debandaram. Porque hoje nós compreender que um texto se manteve em Micaiah e 96 só de Filadélfia, irmão, é menos do que 10%. Entende? É muito pouco. Porque se perderam muito no deserto, porque tudo se repete. O nosso deserto não começa, vamos falar assim, não começa no 8 de abril de 2020. O nosso deserto começa em Éfeso. E nós vemos lá na época de marcha que foi caindo muito pelo deserto. Muitos foram caindo no deserto. Até que chegou o tempo em que foi o que? Levantado aquele povo que ia adentrar dentro do que? Da terra prometida. E foram só os filhos de quem? Os filhos... Quem? Caleb, Josué e quem mais? As tribos de Levi. Entende? Porque aquela condição hoje que nós estamos vivendo, muitos irmãos caíram devido à falta de fé, porque achavam que o reino ia se manifestar rapidamente. Porque quando nós vemos aquela palavra lá, eles perguntando, aquilo lá estava tudo direcionando aos espíritos que vieram também junto. Vamos falar a alma, né? A alma daqueles que perderam o corpo celestial. Eles vieram na empolgação. Vamos ser revestidos na realeza. Vamos descer, vamos trabalhar um momento em espírito e logo depois receberemos o corpo, igual Yahweh. E vamos ser elevados. Mas não era dessa maneira. É igual hoje quando nós vemos aí esses que abraçaram os nomes verdadeiros, só porque não aconteceu a suposta arrebatamento do mensageiro de Sá, eles o que? Debandaram. Porque requer uma certa paciência, uma perseverança. E isso é o que aconteceu desde Éfeso até Filadélfia. Muitos se debandaram, porque achou que já ia se manifestar rapidamente o reino, mas não era assim, era necessário o quê? A chegada do verão, para poder ajuntar no celeiro o alimento. Para você ver, irmão, 2000 anos aproximadamente, aqueles que estavam unidos com o Espírito, como assembleia, porque nós andávamos unidos em Espírito ainda, sempre andamos. Por isso que aqueles que se destacam mais eram os que ficaram mais próximos, porque via que aquela era uma palavra de algo que saía da boca da arte principal. Por isso que hoje nós entendemos, irmão. Sem dúvida, diferente desses que estão aí no mundo, porque eles nunca participaram disso. Por isso que para eles é assim, ó, algo novo. Mas para nós, nossa alma entende que essa era a vontade de Yahweh, sempre foi. Satanás e a sua corja que o que? Atrapalhou. Eles acharam que ia atrapalhar, mas nada sai do controle de Yahweh. Porque no momento certo Yahweh ia que nos acordar, nos fazer lembrar, e aquilo que estava conservado na nossa alma, porque a palavra, nós carregamos ela no coração. Por isso que hoje nós entendemos claramente, irmão. Por isso que quando há o chamado venha, vem, porque é a nossa alma, é a nossa identidade, ficou cravado na nossa alma. Porque muito tempo nós andamos só com a alma e, lógico, com a força do Espírito de alma.
E era necessário a gente andar 3 dias para ir adorar Yahweh, né, que é a palavra lá do início do tempo, né? Porque eles foram tirados do Egito porque tinham que ir adorar Yahweh por 3 dias de caminhada, né? Que é a nossa representação. Nós vemos que quando pega lá atrás é uma representação daqui da frente, das coisas futuras, que hoje nós estamos vivenciando. Porque eu falo para os irmãos, quando eu ouço o áudio assim, é como se eu ouvisse isso, entende, irmão? Desde quando eu nasci. Essa palavra é como se desde quando eu nasci, eu estou vivenciando isso. Entende? Aí vamos pegar aqui, ó, Efésios 1:8. 2039. Efésios 1:8. Quando nós pegamos a corda de 3 dobras, está representando corpo, alma e espírito. Está representando Ial invisível, Ial visível e Ial Shamikaial. Mas aí você também lembra do que? Das 3 artes lá em cima. Entende? A corda de 3 dobras, ela não que se rompe facilmente. Aí você pega quem está lá, Marcha, Raial e Shaul Paulo. Hã? Exatamente. Exatamente. Aí quando você pega aqui, ó, um 8 fala assim, ó, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer os segredos da sua vontade, conforme a decisão prévia, viu? Que foi dado a Shaul Paulo conhecimento, foi fundido nele o que? A inteligência e a sabedoria, porque aquela condição dele está o que? Se alimentando também do que sai da boca do que? Das 2 testemunhas, porque as 2 testemunhas estão lá também, porque representa aquela condição dos 72 na época de marcha. 70 estava o que? Ao redor do templo, junto com marcha, do templo não, do tabernáculo, e 2 estava onde? No arraial, até que acho que é um jovem, ou se não é Josué, se eu não me engano, acho que é Josué, chega e fala, tem 2 lá, Josué, aí ele fala, tem 2 lá no arraial, profetizando. Aí Marcha fala assim, a minha vontade era que todos profetizassem, porque aquela condição, as 2 testemunhas lá, alimentando o que? Os benjaminitas e também os de Esmirna, entende? E lógico que também Shaul Paulo, ele representa uma arte do candelabro, o do qual? Irmã, quem foi que falou aqui? Irmã Ed, vamos ver, qual irmã Ed? Conhecimento, isso mesmo, representa a arte do conhecimento, e lá se encontra o que? A arte de sabedoria, inteligência e conhecimento. Aí você entende também sobre o que? O cordão de 3 dobras, que não rebenta facilmente, porque quem poderá contra Yahweh? Aí fala aqui, ó, no 9, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude. Viu que tinha um tempo, por isso que fala, já chegado que o tempo de despertar, e foi dado a conhecimento de Shaul Paulo, porque ele ia representar o que? Uma arte do candelabro.
Por isso que falou, ó Pedro, vai ser removido de você a condição de ser uma arte, porque ia requerer ousadia, ia requerer força, ia requerer sabedoria, inteligência, temor, e é coisa que São Paulo abraçou, entende? Diferente de Pedro. Pedro, ele, o que ele fez? Abandonou o primeiro amor, e nisso era necessário o segundo amor vir o que? Na terra, que é o amor. Vamos falar assim, é um amor só que existe, mas é aquela condição de fé, porque é aquela condição de algo visível. Aí fala assim, ó Pedro, você abandonou o primeiro amor, não tem como. Você vê que São Paulo, ele não abandonou, irmãos, ele lutou até a morte, foi corajoso, não desanimou, porque era necessário que o que se apresentasse para ser colocado num lugar alto, para ser o que? Luz. Isso é tremendo, né, irmão? Papai abre o cadeado e nós compreendemos muitos pontos. Quer falar alguma coisa, irmão? Pode falar. O irmão falando na caminhada do deserto ali, que muitos foram se perdendo, trazendo para hoje. Isso. Aqueles que não aguardaram, né, ficaram ali, igual o irmão falou, que não aguardou o corpo, ficaram muito para trás. Aí aqui em Judas 1:5, ele fala assim, ó: quero vos trazer à memória, embora já sabais tudo de uma vez por todas, que o Mestre, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os inquietos. E quando aos anjos, que não conservaram a sua primazia, mas abandonaram a sua morada, guardou em presos, em cadeias eternas, sob as trevas para o julgamento do grande dia. E aí ele pega aqui, ó, mais para frente, que ele fala aqui, ó, 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra de antemão preditas pelos apóstolos do nosso mestre Yahshua Mashiach, pois vos diziam, no fim do tempo surgirão encarnecedores, que levarão a vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos naturais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos na vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo de Yahweh, guardai-vos no amor de Yahweh, ponde-vos a vossa esperança na compaixão do nosso Mestre Yahshua Mashiach, para a vida eterna. Procurai convencer insistentemente ao outros, procurai salvar, arrancai-vos do fogo. De outros ainda tende compaixão, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Aqueles que pode, guardai-vos da queda e apresentai-vos perante a sua glória, irrepreensível e jubilosos, ao único Yahweh, nosso Salvador, mediante Yahshua Mashiach, nosso Mestre, glória, majestade, poder e domínio, antes de todos os séculos, agora, por todos os séculos. Assim seja. Assim seja. Assim seja. O irmão falou aqui sobre a confiança, aí eu lembrei de Isaías 51. Abre aí. 1336. Isaías 51:4. Isaías 51:4 fala assim, ó: atende-me, povo meu, dai-me ouvidos, gente minha, porque de mim sairá uma lei, farei brilhar meu direito como a luz entre os povos, breve chegará a minha justiça. Viu?
breve chegará minha justiça, porque essa promessa remete tanto para nós quanto para aqueles que estão aguardando justiça. Surgirá minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos, em mim as ilhas esperarão. E quando fala ilha, nós sabemos que está remetendo aos benjaminitas, e nós lembrando que também Shaul Paulo, ele também era das ilhas de Tarsis. Aí fala assim, ó: em mim as ilhas esperarão, na proteção do meu braço porão a sua confiança. Erguei ao céu os olhos, olhai para a terra, cá embaixo, porque aquela condição dos de Esmirna intercedendo arduamente, olha para a luz e olha para a terra, é aquilo que o papai falou, que eles estão o quê? Nos observando. Aí fala assim, ó: erguei ao céu os olhos, olhai para a terra, cá embaixo, porque os céus se desfarão como a fumaça, e a terra se desgastará como uma veste. Seus habitantes perecerão como mosquito, mas a minha salvação será eterna, e a minha justiça não terá fim. Povo que tens a minha lei no coração. Viu a condição de guardar a palavra na alma, no coração? Que é aquela condição que nós guardamos os mandamentos de alma. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha lei no coração. Não temais as injúrias dos homens. Não fiqueis apavorado com seus insultos. Viu que Shaul Paulo, ele era insultado por conta do passado, do modo de vida dele, mas pelo sangue do Cordeiro ele foi o quê? Justificado, e foi infundido sobre ele a sabedoria e o entendimento. Aí fala aqui, ó: com efeito a traça os devorará como um vestido, as larvas os devorarão como a lã, porém minha justiça durará para sempre, e minha salvação de geração em geração. Aí no 9 continua, fala assim: desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Al, desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Viu? Que é aquela condição que ele é despertado no tempo exato, porque Shaul Paulo carregava no coração os mandamentos de Al, a palavra de Al. Aí você vê que a justiça, aqueles que estão aguardando a justiça, e a justiça de Al não terá fim, que é a representação do corpo incorruptível. Assim seja, irmãos. Assim seja. Gratidão, papai. Vamos dar gratidão, papai, por essa palavra de hoje. Eu falo para os irmãos que eu fiquei alegre, muito feliz de estar aqui junto com os irmãos, de papai falar conosco, porque aquela palavra lá, que ninguém é esclarecido e é colocado debaixo, eu nunca prestei atenção nessa palavra, entende, irmão? Prestei que agora, você vê, até o que tem, o que acha que tem será tirado, porque aquela condição, aquele que foi colocado lá no alto, e ele está agindo conforme as regras, igual o irmão Edgar falou, guardando a fé, e em nome de papai e Alcha Machia, amanhã vai ter muito mais sobre esse entendimento de papai. E uma coisa eu falo para os irmãos, nós temos que ser gratos a todo momento, irmão. Todo momento nós temos que ser gratos, porque você vê que se hoje nós estamos aqui é porque nós não se afastou
da fonte de água, da vida. Por isso que os nossos nomes foram escritos lá em cima. E nós vamos voltar logo, logo para casa em nome de Papai Yaucha. Vou fazer a bênção aqui sacerdotal. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão ouvindo essa palavra. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Yau levante a sua face e te dê a benção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja.